Olá pessoal, estamos aqui para mais um Impacto Cast com a nossa amiga e cliente Cláudia Albino. Obrigado primeiramente pela tua disponibilidade, obrigado por estar aqui com a gente nesse evento maravilhoso e queríamos conversar um pouquinho contigo, entender um pouco da tua trajetória. Nos conta um pouquinho, é advogada há bastante tempo, né, Cláudia? Nos conta um pouquinho como que foi essa tua trajetória, como é que foram esses anos de advocacia, as dificuldades. Vamos desenvolver esse assunto aqui, contar tudo para o pessoal que nos acompanha. Bom, primeiramente, eu que agradeço o convite, fico muito feliz. Agradeço ao Rodrigo, toda a equipe da Impacto, ao Samurai, a você também. E eu estou muito feliz de estar aqui para conversar um pouquinho a respeito de como foi que começou realmente a minha trajetória na advocacia. Eu sou advogada da velha guarda, já sou formada há mais de 25 anos. Numa época que era tudo muito diferente do que é hoje, e aí você olha assim numa linha do tempo, ou você se atualiza ou você para, ou você fecha a porta. Como não dá para fechar a porta, então realmente, de tem fato, que se adaptar. Tem que adaptar. Cláudia, eu estava falando com o pessoal aqui um pouco sobre a tua história recentemente, né? Tu tinha escritório próximo ao INSS, era algo nesse sentido, né? Como é que foi esse tempo? Tu tinha um escritório bem na frente, como é que era? Tu sentiu ao longo do tempo essa perda de clientes, começou a diminuir a procura, como é que foi? Me conta um pouquinho com relação a isso. Na verdade, quando eu comecei a advogar, era no início dos anos 2000. Então era uma área extremamente farta para o previdenciarista, porque as pessoas não faziam previdenciário. Então quem fazia, dava no ouro. Então a gente, de propósito, tinha realmente, intencionalmente, o escritório do lado do INSS para conseguir maior cliente possível. Então a pessoa, ela tinha um problema, ela já via e já saía. Saía direto. Então facilitava muito, era o escritório cheio, tinha que ter realmente toda aquela situação para de fato você ter um sucesso e principalmente conseguir os benefícios. E o melhor de tudo, muita gente não fazia. A gente tinha ali o escritório na frente do INSS, o que facilitava muito a nossa vida e do próprio segurado. Porque, eventualmente, ele tomava o indeferimento, seja no auxílio-doença, seja uma aposentadoria, seja o que fosse. E a gente estava ali, nós éramos especialistas nisso. Cliente feliz e advogado mais feliz ainda. Pois bem, além disso, a gente tinha muito parceiro que indicava. Porque eu vou te dizer, geralmente, quem faz o previdenciário puro não atua em outra área. É muito louco dizer isso, mas se de repente um previdenciarista, ele eventualmente vai fazer um outro tipo de caso, ele precisa de uma ajuda. Digo por mim, digo lá pela nossa equipe. Então a gente fica muito focado. Então, por conta disso, os parceiros vêm muito. Naquela época vinha muita gente. Uhum. Porém, aquele mar azul, ele se alargou. Como o Safi fala, né? Não há estabilidade. Não há estabilidade, não há estabilidade nenhuma. Aí a gente teve que começar a começou esse novo mercado. Perfeitamente. Vamos lá, vamos começar a entrar então nessa parte, Cláudia. Quando que tu começou a ver a necessidade realmente? A pandemia foi o grande divisor de águas, né? A gente viu, principalmente nos anos seguintes ali da pandemia, que o digital ele começou a crescer de uma maneira significativa. A indicação boca a boca, eu tenho um escritório previdenciário também, começamos a ver, né, a necessidade de estar no digital. E para você, quando que foi realmente essa virada de chave? Quando que tu entendeu que era imprescindível, que tu precisava realmente se adaptar a esta nova realidade? Quando que foi? Nos conta um pouquinho sobre esse momento e como que tu começou a entrar, se utilizar realmente do marketing jurídico. Bacana saber que você é previdenciarista também. Sou advogado também desde 2010. Eu não sou tão antigo como a doutora, mas estamos próximos. Bacana isso. Em São Paulo, não sei para você, em São Paulo, quando foi mais ou menos em 2016, 2015, começou um grande burburinho que o INSS ia ficar totalmente digital. Pois bem, tirou a estabilidade de todos, inclusive a minha. Mas aquilo me parecia um tanto quanto distante, era complexo pensar naquilo. Quando foi em 2018, em São Paulo, o que aconteceu? Já começaram a migrar
Então a gente já começou a ver algumas agências do INSS antes da pandemia já. Antes da pandemia. Interessante. Mas eu tinha toda a minha clientela, a minha base, tranquilo. Pois bem, pandemia. Todo mundo dentro de casa. E eu comecei a ver toda uma situação ali onde naturalmente a gente teve que se mexer. Exato. Então eu via professor falando, aquele medo, quando vai voltar, vai quebrar, vai falir. Foi quando eu comecei a iniciar pequenos vídeos. Me arriscar com vergonha no quarto, gravando. Mas lá no início tu já teve essa coragem. Que legal. Até mesmo com Covid, gravando e jogando. Não sabia mexer nada. Pois bem, foi aí que me bateu na cabeça. Falei, tem que fazer. Em 2021, já estava mais firme, já estava mais dedicada, contratei minha primeira agência. De lá para cá, nunca mais. Que legal, que legal. Tem que comparar. Que legal. Não, mas que bom que tu se adaptou logo, né? Logo depois da pandemia. Eu falo com muitos advogados que a pandemia passou faz 5, 6 anos e eles agora que estão começando a entender a necessidade. Foi algo que nós também, particularmente, nós vimos lá em 2020, tanto que começamos a estudar o marketing, se apaixonamos o tanto que a gente abriu uma assessoria, né? Mas foi também um movimento que a gente viu lá em 2020. Que legal que tu já viu essa necessidade. E como que é hoje esse escritório digital? Hoje tu já se utiliza, tu já falou de um posicionamento nas redes sociais de maneira constante, tráfego pago também tu já vem se utilizando. Nos fala um pouquinho sobre essa tua experiência no digital, como a nossa assessoria também nos fala um pouquinho com relação a isso agora. Sim, produzo vídeos numa boa quantidade, inclusive sendo muito bem assessorada pela Impacto, que eu agradeço bastante. Fazemos o tráfego pago também. Fazemos muito auxílio acidente com vocês. Isso é uma pergunta que eu ia fazer hoje. Tu é mais nichada em auxílio acidente? Auxílio acidente. Legal. E acaba que fazendo muito sentido, porque isso eu aprendi com a Impacto. O previdenciarista, ele tem várias formas de buscar o seu cliente. Tem o BPC Loas, tem o auxílio doença, tem a aposentadoria por invalidez, tem o salário à paternidade. Verdade. Então eu atirava para todos os lados. Esse é um problema, né? Com a Impacto, depois de uma reunião seríssima, o samurai ele falou assim: mulher, para com isso, você tá atirando para todo mundo, não atira para ninguém. A gente vai fazer então auxílio acidente. Concorda? Sim. Pronto, feito isso, a gente resolveu e o escritório se lançou. Legal, legal. Coisa boa, tu sabe que o nosso escritório também, ele é focado em auxílio acidente, a gente acaba pegando maternidade bastante também. Mas o nosso foco, principalmente em tráfego, em anúncio, também é auxílio acidente. Uma ótima tese para você que nos acompanha aqui, maternidade, principalmente acidente, é uma ótima tese aí para você previdenciarista ou que está pensando em entrar na área e explorar quando se fala em digital. E agora entrando um pouco na estrutura, Cláudia, do escritório, hoje como que ele está dividido? Tu já falou que ele está em São Paulo, acredito que atua em todo o Brasil, né? Através do digital, através dos anúncios. E hoje como que é você? Tem mais algum sócio? Como é que é a equipe? Nos conta um pouquinho sobre esse escritório, tem uma estrutura física lá na capital. Nos fala um pouquinho para o pessoal conhecer um pouquinho mais ainda da Cláudia, advogada, e de seu escritório. Sim, tem eu, meu sócio, meu marido, meu parceiro de vida. Legal. E temos a nossa parte comercial, temos a parte jurídica também e temos principalmente o nosso marketing, né? É uma área que eu me apaixonei. A bem da verdade é que na minha infância, meu sonho era ter sido jornalista. E hoje, gravando esses vídeos, estando aqui, conversando, batendo um papo, não posso dizer que eu não me realizo no meu sonho de adolescência. Legal. Então, depois que eu vim a descobrir e que a Impacto me floresceu muito, eu faço muito mais parte do jurídico do operacional. O operacional, quase que, sendo honestíssima, é mais meu marido que faz. Então, a gente está bem separado, bem dividido que legal. Nessa situação. E o escritório, a base física em São Paulo. E online em todo o Brasil, inclusive até fora do Brasil. A gente já tem conseguido alguns clientes. Coisa boa. Sabe que eu também, Cláudia, eu sou um advogado, mas que não faço petições há 1 ano, 2 anos aí, pelo menos, também.
Gosto muito mais dessa parte empresarial, de pensar em formas de captação, de estruturar o escritório. Meu grande foco hoje também nas empresas que a gente possui é justamente esse, então algo bem semelhante a você. E agora, para a gente finalizar, o que tu está achando do evento? Sempre evoluindo, sempre investindo também em conhecimento, em mentorias, em network. Nos fala um pouquinho com relação a isso, até para passar para o pessoal também esse nosso podcast aqui tem o intuito, né, de agregar conhecimento com o pessoal, mostrar as possibilidades que há no mercado. Então fala um pouco hoje da importância desses ambientes, da ambiência, dessas conexões. Transmite um pouquinho do que tu vê, qual que é a tua visão com relação a isso. Bom, eu entrei na mentoria do SAF, né? Comecei a participar em 2022. Como que eu vou te dizer? Foi algo assim transformador, né? Por quê? Primeiro, que eu passei a conhecer pessoas incríveis, das quais eu não tinha acesso e nem imaginava em ter um dia. Porque a gente fica muito naquele núcleo. A bolha, né? Naquela bolha. Que não sai daquilo, os mesmos papos, as mesmas caras e não vai sair. Verdade. A gente participando de eventos destes, esse é o meu 6º evento. É tão contagiante que eu trago a minha família agora. Legal. Estou com os meus 2 filhos aqui, já é o 3º que eles vêm. Porque eles gostam de estar no ambiente. Vão fazer direito? Não sei. Não sei. Mas eles gostam de estar. Eles já sabem o quanto que é importante não estar numa bolha. Bom, e a partir daí, acaba que fazendo um sentido extremamente positivo, onde a gente vai buscar sempre o nosso melhor, a nossa melhor versão, para passar primeiro para nós e em segundo para os nossos colaboradores, juntamente com os nossos clientes. Verdade. Então é a melhor coisa. Muito legal, muito legal. Isso também é algo que você que nos assiste aqui, está nos assistindo, precisa entender a importância de estar em ambientes como esse, né? Estar em mesas de pessoas, como a Cláudia falou, que pensam grande. A gente sair da nossa bolha, isso que realmente vai nos colocar no próximo nível. Não adianta você querer crescer fazendo as mesmas coisas que hoje você já faz. Você precisa se desafiar. Ontem eu estava vendo uma palestra em que um advogado falava justamente isso. Eu já faturava 2 milhões de reais e estava um pouquinho confortável, mas por que eu vou ficar confortável se eu posso alcançar 3, se eu posso alcançar 4, né? E assim, exatamente dessa maneira que a gente tem que pensar, sempre pensar em estar crescendo, né? Isso é algo muito importante. Que legal, tu tem 2 filhos, então eu tenho 2 também, é algo que também eu sempre tento passar para os meus, louco de saudade. Eu tô longe, tô louco de saudade, mas faz parte, esses sacrifícios também fazem parte, né? Cláudia, agora queria que tu finalizasse, passasse uma mensagem aí pro pessoal que está nos vendo, falar um pouquinho sobre as possibilidades que há no mercado hoje, principalmente no mercado digital, da importância do advogado estar ali nas redes sociais, como tu falou, se utilizando de tráfego pago. Finaliza um pouco falando pro pessoal o que tu recomendaria aí para os próximos meses, antes de acabar 2026. Tem bastante tempo, tem bastante coisa que ainda vocês podem fazer e a Cláudia vai trazer aqui alguns insights. Bom, a primeira coisa, você que ainda não está no online, realmente vai ficar complicado. Por quê? Depender só da indicação é algo extremamente, eu diria, escasso. Mentalmente dizendo. Primeiro, indicação vem num mês, não vem no outro. Exato. Segundo, hoje em dia a maioria das pessoas estão full time na internet. Então, se você não está na internet, você não está em lugar nenhum. Você está fora do mercado. Exatamente. No meu início, eu ouvia muito isso. Ou você é ponto com, ou você é ponto fora. Era legal. Isso que eu ouvia isso na pandemia. Era um jargão que aparecia muito. E isso faz muito sentido. E hoje eu tô aqui para dizer que realmente é verdade. Tem vergonha? Grava. Exato. Se vão falar, deixa eu falar. Um dia mais tarde vão vir te dar parabéns. E perguntar como que tu fez. Exatamente. O primeiro que vai falar é a família. Deixa pra lá. Deixa pra... Hoje em dia as pessoas vêm falar, tá ótimo, parabéns, você tá ótimo. É isso aí. Hoje as pessoas, pessoal, ficam no celular ao longo de um dia 7, 8 horas. Então como que você, advogado, realmente não vai estar ali na busca de clientes? Como a Cláudia falou,
é uma obrigação. E nós na Impact estamos à disposição para te ajudar, principalmente a alcançar mais clientes através do digital. Queria te agradecer mais uma vez, muito obrigado por esse encontro, muito obrigado pelo teu tempo. Estamos juntos, um grande abraço. Até mais, pessoal. Eu que agradeço.